E oi, Lelê. Olá, presidenta. Estamos indo. Oi, presidente. Que bom te ver. Que bom lhe ver. Um prazer enorme. Um prazer é meu. Que bom, presidente. Faz tempo que eu não vejo, né, Lelê? Mas hoje eu estou naqueles dias assim, já falei com o Edgar. Para o ônibus que eu vou descer. Eu não quero continuar mais. Não gostou da brincadeira? Não, está muito difícil o mundo, então eu... Mas aí, se o ônibus parar, eu fiquei preocupada, falei, para onde eu vou? Esse é o problema. Esse é. Venga para o México. Presidenta Dilma, querida Eleonora, querida doutora Nadine. Já começou a live? Já, começamos nesse momento, o pessoal já está nos vendo aí, né? Tá bom. E olha, presidenta, Nadine e Eleonora, nós vamos receber vocês com uma musiquinha, com um sambinha, para saudar vocês, saudar todos os amigos e amigas que estão conosco já na nossa super live dessa noite, dando uma boa noite a todos vocês. Está conosco aqui o Thiago, que vai fazer um sambinha aqui para saudar as nossas convidadas. O Thiaguinho vai fazer um sambinha. Vai fazer um sambinha. Boa noite, Thiago. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a oportunidade de participar desse momento com vocês aí. Vou cantar uma música aí, vamos ficar com a certeza que dias melhores virão. A gente vai vencer tudo isso, essa pandemia. Eu vou cantar um samba, um clássico para vocês aí. Vamos embora. O sol há de brilhar mais uma vez. O amor há de chegar aos corações. E o mal, será que mata a semente? O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. O amor há de chegar aos corações. E o mal, será que mata a semente? O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Valeu, gente. Fora Bolsonaro. Muito bom. Muito bom, Thiago. Obrigado, viu? O Thiago é aqui de Porto Alegre, meu amigo, meu irmão, um companheiro nosso de caminhada, e está sob a jurisdição da Elaine Preto, meu cunhado. Presidenta, que bom que vocês toparam, aceitaram. Estou muito feliz. Todos os nossos amigos estão felizes por ter vocês aqui. Já um grande número de amigos e amigas do Rio Grande do Brasil estão acompanhando a nossa live, a super live. Dilma Rousseff, Eleonora Minicucci, Nadine Gasman. Nós estamos fazendo aqui uma transmissão simultânea também além do nosso Facebook, do nosso canal no YouTube, está conosco também o Facebook do MST do Rio Grande do Sul, Rede Soberania, Brasil de Fato, PT Sul e o Levante Popular da Juventude. Então, participe, comente, compartilhe, diga a cidade onde vocês estão, para a gente ter noção de quantos e quantas vão estar conosco nessa nossa linda live. Nossa querida presidenta Dilma Rousseff. A Dilma, algumas informações. A Dilma nasceu em Minas Gerais, mineira, é economista, lutou sempre pelo nosso país,
especialmente lá no início, a dura luta do regime de exceção por um país democrático e livre. A Dilma, de 85 a 88, durante a gestão de Alceu Colares, frente à Prefeitura de Porto Alegre, foi secretária da Fazenda, e de 91 a 93 foi presidente da nossa Fundação de Economia e Estatística, nossa FEE, e foi também secretária de Minas e Energia no governo de Alceu Colares e depois no governo do Olívio Dutra. Durante o governo do presidente Lula, a Dilma foi ministra de Minas e Energia e também chefe da Casa Civil, eleita em 2010. Ano seguinte, assumiu como a primeira presidenta do Brasil, e 2014 foi reeleita, 2016 afastada pelo golpe. Boa noite, presidenta Dilma. O som da presidenta, o microfone está desligado, perdemos o seu boa noite. Outra vez. Agora eu fui secretária da Fazenda do Colares. Do Olívio, eu fui secretária de comunicação, de telecomunicação e de energia e de mineração. Que bom, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eleonora Minicucci, a Eleonora também nasceu em Minas Gerais, é socióloga, lutou também ao lado da nossa presidenta Dilma, defendendo o nosso Brasil nos tempos do regime de exceção. A Eleonora é doutora em Saúde e Trabalho das Mulheres pela Universidade de Milão, foi ministra da Secretaria de Política para as Mulheres no governo da presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, querida Eleonora, que foi merecedora da Medalha do Mérito Farroupilha. Eu indiquei, mas todos os deputados, membros da mesa diretora, todas as bancadas aprovaram por unanimidade. E a Eleonora esteve aqui conosco, junto com a presidenta Dilma, e foi condecorada com a maior honraria do Parlamento Gaúcho. Boa noite, querida Eleonora. Boa noite, Edgar. Boa noite, presidenta Dilma. Boa noite, Nadine. É um prazer vê-las. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela honraria recebida. Me deixou muito feliz, e vamos conversar. Muito obrigado. E a nossa querida doutora Nadine é médica, possui nacionalidade no México e também na França, doutora em saúde pública, mestre em saúde pública, cirurgiã médica pela Universidade La Salle e pela Universidade Nacional Autônoma do México, e a querida doutora Nadine foi representante da ONU Mulheres no Brasil 2013 a 2019. E agora, a Nadine é presidente do Instituto Nacional de Mulheres no governo do México, do nosso presidente Obrador. Bem-vinda, querida Nadine Gassmann. Boa noite. Fico muito feliz e lisonjeada de estar com vocês. É realmente uma honra estar com vocês. Que bom. Nadine, você está no México? Eu estou no México, estou do mesmo cargo que nossa ministra Eleonora com o presidente López Obrador. Muito, muito feliz de estar nesta transformação do México. É uma honra estar aqui com você, viu, Nadine? A honra é toda minha, imagina. Que linda, 3 mulheres que nos ilumina, nos dá sempre bons exemplos de persistência e de muita luta. Bom, gente, nós estamos hoje, segundo os dados, com 37.312 pessoas que perderam as suas vidas em função do coronavírus. Então, a gente começa a nossa live também prestando toda a nossa solidariedade às famílias dessas vítimas, né? Toda a nossa homenagem e reconhecimento, presidente, também aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão na frente desta grande batalha para combater esse inimigo invisível que é tão potente e que aqui no Brasil e no mundo tem tirado muitas vidas de nós. E junto com essa pandemia, presidenta, nós estamos, obviamente, vendo o nosso Brasil numa situação muito difícil. Obviamente, tudo parte, né? Não só daquele tempo, 2016, mas daquele tempo para cá, quando o golpista Mora assumiu a presidência, teve que pagar as contas de quem patrocinou aquele golpe, nós vimos o nosso Brasil numa situação muito difícil, que agora, para o azar dos brasileiros, a pandemia e esse governo
do Bolsonaro. Presidente, a senhora que lutou tanto, desde sempre, defendendo o nosso Brasil, qual é o seu sentimento nesse momento? Eu acho, Edgar, primeiro eu queria dizer que é um prazer falar com vocês, com você, com a Leonor e com a Nadine. Mas eu acho que o sentimento que está cada vez mais difundido no Brasil de indignação. De indignação porque nós estamos diante de um governo que é genocida. Na saúde, é genocida. Na economia, em relação aos direitos sociais e na política, em relação à democracia. Então, você tem um quadro extremamente grave no Brasil, que só pode causar indignação, porque ele vai a absurdos, como é esse absurdo, que é misturado com uma certa ignorância de tentar manipular os dados do Covid. Nós sabemos que, porque não tem testes, os mais de 37 mil mortos estão subestimados, porque a taxa também de contágio está subestimada. Não tem teste, é impossível você saber qual é o número real de contaminados e de mortos no Brasil. Agora, o governo, e essa é um absurdo estarrecedor, tenta ocultar o tamanho da ameaça que o Brasil está sofrendo. Nós somos agora o epicentro da crise. Pois bem, o que faz o governo? Adia a divulgação dos dados primeiro, depois suspende a divulgação que sempre era feita a tempo de ser anunciada às 19 horas. Depois disso, simplesmente suspende a divulgação e começa a reduzir dados. Qual é o intuito? O intuito é ocultar os dados, como fizeram na época da ditadura militar, com a epidemia de meningite que graçava no Brasil. Tentaram esconder também, e até hoje a gente lembra. O absurdo e o que causa indignação é o fato deles acharem que enganam o povo, que vão impedir que nós contemos os dados, porque é muito fácil contar os dados. Obtém os dados da Secretaria Estadual de Saúde, faz a consistência agregando e divulga. E isso foi o que foi dito que será feito caso eles não voltem atrás. Acredito mesmo que vão manter sempre um certo controle para saber se eles, de fato, continuam tentando, não só evitando fazer testes e, com isso, reduzindo qual é o volume de mortes e contágio no Brasil, mas também deliberadamente ocultando os dados. Então, eu te dei esse exemplo, ele é um exemplo da indignação, tem vários outros. As filas para receber os R$600 da Caixa, que a Caixa Econômica Federal ficou encarregada de distribuir. E o governo Bolsonaro levou mais de um mês tentando distribuir. E ainda colocou as pessoas em risco, obrigando-as a ficar na fila. E tem uma outra questão que eu acho gravíssima, a existência de duas filas. Uma fila dos leitos nos hospitais públicos e uma fila nos leitos de UTI dos hospitais privados. Quem pagava tinha acesso a leito de UTI porque tinha menos gente. Quem era do SUS e que tem, pela Constituição, o direito à saúde gratuita e de qualidade, não tinha acesso ao seu tratamento e muitas pessoas morreram na fila da UTI. Com isso, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que um país, qualquer país do mundo, com o mínimo de compromisso com a vida da sua gente, principalmente das pessoas mais pobres e vulneráveis, teria unificado a fila. Teria imediatamente feito uma intervenção e unificado a fila. Eles ficam falando de intervenção militar para
quebrar a democracia brasileira. Agora, intervenção necessária feita pelo Estado em nome da população para garantir-lhes a vida, eles não fazem. É por isso que só nos cabe esse sentimento de indignação e a determinação de lutar pelo fora Bolsonaro, pelo impeachment do Bolsonaro. Tudo bem, presidenta. Tem muita gente comentando já aqui, mandando um abraço para você, para a Leonora, para até muita gente do México também aqui, eu dizendo que estou no México, saudando a doutora Nadine, saudando a presidenta Dilma. Nossa rede hoje bombou, como diz a juventude. Então, muito obrigado a vocês que estão conosco, que estão comentando, estão compartilhando. É assim que nós temos que fazer. Redes alternativas, sim, Eleonora, nós temos que potencializar. Nós não temos um microfone, nós estamos num canal grande, como os inimigos da classe trabalhadora têm, nós temos que brigar com as armas que nós temos. E de luta, a senhora tem muito a nos ensinar. O que a senhora está sentindo? Eu tenho muito a aprender também. Brasil? E aprender, claro, a gente sempre aprende. Eleonora, queremos te ouvir. Do Brasil de ontem para o Brasil de hoje, você que esteve junto com a presidenta Dilma na vida aí, e agora estamos enfrentando esses dois inimigos. Para o ônibus que eu quero descer. Não, agora falando sério, eu quero manifestar minha alegria de estar conversando com vocês aqui, com o Edgar, com a presidenta Dilma, com a querida Nadine também, e é importantíssimo essa conversa. No caminho que a presidenta Dilma colocou com muita clareza, né, eu quero dizer o seguinte: existem diferenças, claro. Nós tínhamos as prisões, os exílios, assassinato, tortura, mortes, em 64, 68, 66, 70, e ainda custou para a sociedade acreditar que existiam presos políticos, que nós estávamos lá, né? Agora, nós temos um governo eleito à base de fake news, depois que retiraram por um golpe absolutamente injusto a presidenta Dilma, impediram o presidente Lula de ser candidato, o prenderam e fizeram essa eleição com base toda em fake news, que todo mundo está sabendo. O que não se esperava era essa pandemia do coronavírus, que é um inimigo cruel. Então, nós temos dois vírus: o político, que é o Bolsonaro, e toda a sua tropa, e eu digo que os ministérios estão militarizados. É um absurdo o Ministério da Saúde praticamente só ter militares nos seus cargos de direção. Então, é militarização dos ministérios. Eu falei da saúde como exemplo, mas os outros também. A pandemia vem nesse momento que nós estamos num neofascismo muito forte e com políticas neoliberais retirando todos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e todos os direitos políticos, né? E essa pandemia, a meu ver, ela coloca o neoliberalismo de ponta cabeça, no sentido de desvelar, visualizar cada vez mais, visibilizar, cada vez mais, a desigualdade social. Então, primeiro começou a morrer a elite, a classe média alta, que chegou da Europa. Eu quero lembrar que a primeira morte não de elite foi de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, que foi contaminada pelos seus patrões que chegaram da Itália. Ela morreu antes da entrada no Hospital do SUS, como a presidenta bem colocou,
E eles se salvaram, que foram para a rede DOR. Eles estavam contaminados na rede particular. Então, a desigualdade está explícita. Está batendo na nossa cara. E essa desigualdade social, o coronavírus está apontando. Agora, se você percorrer o caminho do vírus, entender o caminho do vírus, você vê que o caminho do vírus está nas periferias, na população pobre, na população preta, e uma população que já estava absolutamente precarizada, totalmente sem condições de trabalho, totalmente sem direitos. E aí não tem outra forma. E o Bolsonaro colocando como gripezinha, é uma barbaridade. É lamentável isso. Então, terminando, é fora Bolsonaro, fora Mourão, e convocação de eleições. Agora, é evidente que nesse momento político se torna mais difícil, não tenho a menor dúvida. Então, esse contexto, e eu não podia deixar de terminar falando que as mulheres, e sobretudo aqui, eu quero enfatizar, as mulheres negras, elas são as mais vulneráveis. E o impacto na vida delas é imenso, imenso. E aqui eu quero fazer uma homenagem às famílias e aos meninos negros que foram assassinados recentemente. É Miguel, é Tadeu, é não sei o quê. Cada dia tem vários. Então, eu fico por aqui, quero ouvir as outras, e é um prazer enorme falar num momento tão cruel e tão triste da nossa vida brasileira. É verdade, querida Eleonora. O pessoal está pedindo aqui para todo mundo colocar a hashtag Fora Bolsonaro. Já estão colocando Fora Bolsonaro, eleições gerais, estão pedindo bastante aqui, volta Dilma. Nadine, você que conviveu aqui com o nosso Brasil, lutou junto aí com a Dilma, com a Eleonora, como representante da ONU Mulheres, saiu daqui, assumiu um espaço tão importante também, espaço do Ministério das Mulheres no México. Como está com Obrador, né, um governo progressista? Como é que você está aí no México? Você que conviveu com o governo da presidenta Dilma, agora está lá. Nos conte um pouco daí do México, como é que estão os ventos democráticos aí no México. Muito obrigada, é um prazer, tenho uma enorme saudade do Brasil, mas tenho que dizer que fico muito feliz de estar no México neste momento histórico, tão emocionante, inspirador e profundamente complexo. Vocês sabem que este é o primeiro governo de esquerda da história do México e que tem um intuito de fazer uma mudança profunda na sociedade mexicana, que é uma sociedade muito desigual, que tem anos de corrupção e de maus governos, e nosso governo é um governo que chega com essa ideia de mudança profunda, e a proposta do presidente López Obrador é por a democracia, a luta contra a corrupção, o bem-estar do povo, a justiça e a austeridade no centro de desenvolvimento. Nesse sentido, estar no Instituto Nacional das Mulheres é um grande privilégio, e é um privilégio também trabalhar para um governo que está pondo no centro das necessidades, da resposta à pandemia, a ciência, a tecnologia, mas mais que nada as necessidades do povo. Desde o início deste governo, desde dezembro de 2018, todos
o centro das políticas econômicas, sociais, tem que ver com a transferência e apoio às populações mais pobres, através de programas sociais, muita inspiração do Brasil, levando para as pessoas diretamente os apoios e pondo no centro o bem-estar, a saúde. E nesse sentido, a pandemia tem sido, como em todas partes, um grande desafio, uma grande responsabilidade, mas tem sido tomada de uma maneira muito séria, muito científica, pondo no centro, falar com a verdade. Todos os dias a gente tem, a população recebe não só informações sobre a pandemia, mas também os programas sociais. E eu quero falar um pouco o que eu estou fazendo, que tem que ver com a gente, que é poner no centro as necessidades das mulheres. Como vocês sabem, na pandemia, o que tornou mais visível aos olhos da sociedade em geral uma série de condições que não são próprias da contingência, mas que são da estrutura dos anos do neoliberalismo, dos anos da corrupção. E, nesse sentido, a gente está olhando três impactos muito importantes na vida das mulheres. O primeiro tem que ver com a carga, a sobrecarga de cuidados. As mulheres com a pandemia e ficando em casa têm uma carga de trabalho enorme. O tema o empoderamento econômico, a perda de trabalhos. Vocês sabem, no México, como na América Latina, muitas das mulheres estão no trabalho informal, então não tem segurança no trabalho. E a terceira é a violência contra as mulheres, que, como em todos os países, tem aumentado. Então, a gente tem desenvolvido estratégias, políticas, programas para fazer uma resposta para cada uma delas. No caso da violência, a gente tem fortalecido a coordenação interinstitucional. A gente sabe, a ministra Eleonora fez muito nesta área no Brasil, a gente tem aprendido muito, esta coordenação interinstitucional, e também a gente tem, desde o início, determinado que estes são serviços essenciais. Desde os refúgios, os centros de atenção, são serviços essenciais. No cuidado, a gente tem feito um esforço muito grande para falar com os homens, falar que os homens têm que compartilhar as labores do hogar. A gente está pensando que tem que ser um momento importante. O mundo tem parado, todo mundo está em casa, pelo menos no México, e é um momento para refletir. No mesmo momento que a gente fala com os homens, a gente fala para as mulheres que elas não têm que sofrer violência, que a gente está com elas, que elas não estão sozinhas. E, finalmente, na área econômica, a política nacional é uma política de fortalecer os programas sociais para os idosos, as bolsas, os jovens, etc., e ter dinheiro, préstamos, não sei, não me lembro, préstamo mais de 4 milhões de créditos, mas não para as grandes empresas, do jeito que foi em outras contingências, em outras crises. Estes préstamos são para pequenos investidores, para trabalhadoras domésticas, para empreendedores independentes. A ideia é ter uma resposta
para 70% da população do México. Então, a gente está em um momento de muito trabalho, com muitos desafios, porque realmente não é fácil, não estava nos planos deste governo, mas a gente está dando uma resposta que é acorde aos princípios deste nosso novo governo, que é o governo da Quarta Transformação. Vou deixar para lá. Muito bom, Nadine, que bom, que bom. O pessoal do Litoral Norte está conosco, muita gente de lá, aqui de Porto Alegre também, todos com saudade da presidenta Dilma, mandando um abraço para nossas convidadas. Olha, quero mandar um abraço para o Olívio Dutra. Olívio Dutra, presidente da Olívio Dutra, um abração para o nosso querido galo missioneiro. Dilma, você sabe, o Olívio Dutra vai estar de aniversário amanhã, dia 10, é o aniversário do Galo Missioneiro. Vamos vai comemorar antecipar parabéns para ele, né? Mas amanhã nós todos vamos dar o parabéns para ele. Isso aí, Dilma, que bom. Nós convidamos também, queridas convidadas especiais, as mulheres do MST, né, que a presidenta Dilma conhece tão bem, e vocês todas, como é importante a luta que o MST vem fazendo, envolvida numa grande rede de solidariedade também, não fazendo esmola, dando o que o MST tem e o que sabe fazer, que é produzir comida. Está conosco aqui, presidenta Salete Carolo, que a senhora também conhece. Conheço, Oi, Salete. Está nos ouvindo, Salete Carolo? Oi, oi, oi. Deu para se ouvir? Boa noite. Boa noite. Edgar Preto, nosso grande camarada ali da luta por reforma agrária, por terra, enfim, por transformação social, sempre conosco nas trincheiras. A nossa eterna presidenta Dilma, né, Rousseff, nos vimos pela última vez no dia 7 de março, lá em Brasília, no nosso encontro nacional, primeiro encontro nacional das mulheres sem terra, né? E foi uma maravilha, né? Uma demonstração de força, unidade e capacidade de luta das mulheres. Exatamente. E a pandemia nos distanciou, porque o encontro seguinte conosco era na abertura da colheita do arroz, e não foi possível receber a Nova Santa Rita, e a gente no qual nós iríamos... Na última hora, tivemos de desmarcar, né? Exatamente, e aí estamos aguardando a sua carta para as mulheres do MST, que você assumiu o compromisso de escrever e nos entregar. Uma hora dessas vamos receber, né? Uai, se você me dizer quando, eu já estou mandando. E para onde? Tá bem. Vamos criar as condições. Estou bem rapidinho escrever carta. Tá bem, vamos criar as condições para isso, Dilma. Um prazer enorme, a ministra Eleonora também, uma mulher guerreira que tem criado, durante o seu ministério aí, o tempo, políticas estruturantes de combate à violência e proteção às mulheres, né, em todo o Brasil. E a nossa ministra das Mulheres do México, um prazer enorme, a senhora Nadine. Eu não a conhecia pessoalmente, estou conhecendo hoje de noite, mas é mulher de fibra, de grande calibre, diz os gaúchos e as gaúchas, né? Queria trazer presente a dimensão de que nós mulheres e nós sem terra, quando lutamos por terra, nós lutamos com todas as forças que a gente tem para realizar esse sonho, né? Então, a conquista da terra é um grande sonho que a gente faz luta, né? Se mobiliza até conquistar. Agora, no momento em que a gente acessa a terra, é fundamental termos programas e políticas de Estado, de governos, que nos ajudem a estruturar essa nossa produção. E eu queria aproveitar este momento para ressaltar, sim, algumas medidas que durante estes governos que nós tivemos, tanto de Lula, e aí aproveitando na sua pessoa, Dilma, as medidas que vocês implementaram que geraram esse impacto que permanece até hoje, né? Então, por exemplo, queria destacar o programa Luz para Todos, por exemplo. Eu estou fazendo esta live graças ao acesso a este programa,
que me cria as condições desde a biblioteca da minha casa, aqui no assentamento Lagoa do Junco, Hugo Chávez, em Tapes, poder participar. Então, são políticas e programas estruturantes. Importante destacar aqui a política de Estado como o PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que foi criado desde o governo Lula, mas ele foi fortalecido no seu governo. O programa, por exemplo, do PAA, que também surgiu lá atrás, mas ele foi muito fortalecido durante a sua gestão, e o Crédito Mulher. Todos esses programas, eles foram muito importantes para nós, porque para nós, mulheres na agricultura, eles nos ajudaram a organizar a nossa produção. Eles ajudaram a organizar a nossa comercialização. E esses programas, estas políticas de Estado, elas geraram uma inclusão das mulheres nos processos de produção. A gente diz inclusão produtiva. Elas geraram uma renda muito maior e melhor do que o que nós vimos tendo anteriormente. E geraram, mais do que tudo, autonomia para as mulheres e para os jovens. Então, destacar que esta sensibilidade, esta decisão política, deste olhar diferenciado Salete, sobre a classe trabalhadora, sim? Sim? Estamos te ouvindo. Tá bem? Deu uma falha no teu sinal, você retornou. Tá bem. Ela gerou e criou as condições de hoje nós resistirmos, inclusive a esta pandemia. Né? Nós estamos no isolamento produtivo, com as condições de trabalho permanente, duplicou, triplicou o trabalho, né? Gerou nossa parte da alimentação, que cria as condições também de termos mais imunidade, mas principalmente criou as condições da dimensão da solidariedade com a classe trabalhadora hoje. Então, se nós não tivéssemos tido estas políticas, esses programas estruturantes, hoje, com certeza, não teríamos as condições da tamanha dimensão da solidariedade, que é um retorno que nós estamos dando à sociedade, no qual nós teríamos recebido no período de luta. E aí eu queria finalizar essa minha intervenção, Edgar, porque ela é breve, tem mais pessoas que gostariam de manifestar, e queria deixar uma mensagem para vocês três mulheres guerreiras, né, que são a nossa referência, a gente se referencia em vocês, né, parafraseando o Bertolt Brecht, que dizia: há mulheres que lutam um dia e são boas, há outras que lutam um ano e são melhores. Há mulheres, porém, que lutam muitos anos e são muito boas. Mas há as que lutam toda a vida. Estas são imprescindíveis. E eu dedico esta última frase para vocês três mulheres. E para ti nós dedicamos Obrigado, Salete. Do coração também dedicamos a você, porque mulheres que são capazes de lutar pela terra em defesa dessa quantidade imensa de brasileiros que primeiro são alimentados por vocês e depois dão a dimensão da importância da produção da agricultura familiar, da pequena agricultura na zona rural do nosso país. E eu lembro uma coisa, viu, Salete? Você lembra que as mulheres, a agroindústria no campo, na pequena propriedade, na propriedade familiar, quem é a responsável pela agroindústria é a mulher. Ela estrutura a agroindústria, ela agrega valor à produção. Agora, eu queria dizer uma coisa. Nesse país tão desigual, a gente sabe que uma das questões fundamentais é a questão da propriedade, da terra.
e também a propriedade urbana das casas, porque as pessoas precisam de morar. Uhum. Eu queria saudar esta luta democrática de vocês, né, que levou milhares e milhões de pessoas a ter acesso à terra. Não é suficiente, mas o que foi conquistado merece ser também homenageado. Grande presidente, emocionante. Presidente Grande assado, abraço. Né, amigos, isso aí. Os amigos e amigos Salete, aqui, Salete, sabe? um beijo para vocês. Para vocês todas também, um especial. Vamos marcar um encontro, Dilma, para receber a carta e conversar. E lembra da carta, eu tenho de mandar a carta, você tem que me dizer como, tá? Tá bom. Beijo, Salete. Salete do MST, maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Agora fizeram a doação de 12 toneladas de arroz orgânico aqui no Rio Grande do Sul, viu, Dilma? Foi distribuído nas periferias aqui da nossa querida Porto Alegre, da região metropolitana. Uma campanha de solidariedade, né, absolutamente fantástica. Referência. Solidariedade é isso. Isso aí. A gente não dá esmola, a gente divide o que tem. E o movimento tem comida, alimentação saudável, graças à terra conquistada. A Sueli está conosco, representando as mulheres do Partido dos Trabalhadores, que ao lado da presidenta, todos nós lutamos tanto para impedir aquele golpe que deram no nosso Brasil, na democracia, mas especialmente nas mulheres brasileiras. Sueli, está nos ouvindo? Fala um pouquinho para nós, querida amiga, companheira. Boa noite, companheiro Edgar, nosso deputado, companheiro aliado de tanta luta. É um motivo de muita alegria estar aqui hoje, nesse momento, com essas mulheres que nos inspiram, mulheres que construíram, pavimentaram a história, a construção de políticas para a nossa nação. Estar hoje, então, aqui dialogando com elas e contigo é um motivo de muita alegria. Meu muito obrigada por essa oportunidade. E aproveitando o momento que a Salete, que me antecedeu, nossa grande parceira da luta no campo, e nós, enquanto urbanas, eu fiquei recordando de 2016 e de memórias e de afetos que esse momento agora você nos proporciona, Edgar. O último momento que eu vi presencialmente a nossa ministra Eleonora foi no acampamento da democracia, que nós estávamos acampando em Brasília durante todo aquele período. Nós estávamos almoçando e ela chega até o nosso acampamento e nós ali compartilhando o alimento numa plenária dos movimentos populares urbanos, na qual eu também faço parte do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e ali compartilhamos algumas experiências, alguns momentos daquele período que tínhamos muita esperança e por isso estávamos nas ruas em defesa do nosso governo democraticamente eleito, mas também tínhamos a compreensão que o momento estava, né, um acirramento muito pesado, que o golpe estava avançando contra o nosso povo, não era apenas ao nosso governo eleito democraticamente, o símbolo da presidenta Dilma, a primeira mulher eleita no nosso país, para nós mulheres, muito importante. E aí também recordo a minha última presença com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Encontrei aqui agora, inclusive, o dia exato, dia 6 de maio, e nós estávamos assinando o projeto, a construção de mais de 25 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, entidades, e então teríamos acesso à produção habitacional, né, pelos nossos companheiros e companheiras das cooperativas, tanto para moradias urbanas quanto para moradias rurais. Estávamos celebrando aquele momento do acesso à moradia, e para nós que militamos no movimento popular, a casa é importante, mas o direito à cidade como um todo é algo muito caro à nossa experiência. Mas para compartilhar o dia de hoje, eu queria trazer algumas questões que nos colocam, inclusive, desafios para a gente pensar um futuro, né, para o nosso povo, né?
Então, na perspectiva que bem a nossa ministra já apresentou, e a Nadine também teve grandes contribuições do ponto de vista da ONU Mulheres na articulação, na construção de políticas públicas, eu acredito que a gente precisa compreender também, neste momento, a nossa experiência de sul global, a nossa experiência compartilhada de uma experiência colonial que está presente ainda no imaginário nos nossos países, né? E que essas incertezas do ponto de vista da crise do sistema capitalista deixa nítido a crise do sistema capitalista que por si precisa de uma estrutura de desigualdade, tanto de gênero, e aí a gente pode compreender o quanto essas desigualdades atingem a nós, mulheres, em diferentes experiências, porém, essas desigualdades estão a cada dia mais nítidas, seja no mundo do trabalho, seja no acesso a direitos, seja na própria segurança, na própria construção de políticas públicas de enfrentamento à violência, que é um pouco do que eu gostaria de provocar aqui, mas também a estrutura de um país ou de países marcadamente construídos numa base colonial de exploração de corpos negros. Então, essa perspectiva de a gente refletir as nossas experiências coloniais nos coloca esse desafio de pensar que a crise do sistema capitalista deixa nítida as desigualdades de gênero e de raça. E essa incapacidade desse Estado para com a vida do seu povo reflete, infelizmente, nós, mulheres, somos as mais atingidas, ou as primeiras atingidas em um processo de crise econômica, política, ambiental, sanitária, dentre outras, né? Então, acredito, para trazer algumas reflexões aqui, para a gente compartilhar, esse processo que nos coloca, digamos assim, a refletir sobre o racismo estrutural presente nas diferentes experiências pós-colônia, podemos dizer assim, nos coloca um desafio a pensar as nossas experiências enquanto políticas públicas, por exemplo, no nosso país, né? Um país marcadamente construído a partir de um projeto de genocídio do seu povo, do povo negro e do seu povo, numa experiência pós-colonial, e deixa nítido essas desigualdades também raciais e de gênero, como bem a nossa ministra apresenta dados, por exemplo, de violência doméstica e de feminicídios de mulheres negras. Então, a gente refletir que os desafios colocados nas importantes experiências que nós tivemos, nós teremos que também refletir a partir deste contexto, onde há uma produção de vida para alguns e uma produção de morte para outros. Nós temos que celebrar o que nós já produzimos. Acredito que a experiência da Nadine também nessa perspectiva, né, de ver com bons olhos as experiências no nosso país, no que tange, por exemplo, que nós estamos falando aqui, a preservação da vida das mulheres. Nós vamos ter que, na nossa experiência brasileira, refletir e ousar, porque esse momento é um momento de uma construção de política de morte para nós mulheres, sobretudo nós mulheres negras, e nós vamos precisar ousar em propostas, em ações, em políticas públicas e em produções legislativas para a proteção de todas. Então, nesse sentido, gostaria de agradecer a oportunidade, companheiro Edgar, meu muito obrigada. Seguiremos aqui com as nossas companheiras e os nossos companheiros que estão nos assistindo, meu muito obrigada. Grande, Sueli, obrigado, querida. Obrigado pela tua participação. Que bom escutar as mulheres, né, Dilma? Companheiras sim, que lutam tanto. Nós preferimos as mulheres, viu, Edgar? Isso aí. Larissa, sempre nos traga presente a rebeldia necessária da juventude. O teu alô em nome do Levante Popular da Juventude. Boa noite, boa noite. Grande Levante Popular. Que grande honra estar aqui ao lado dessas mulheres. Obrigada, Edgar, pela oportunidade, pelo convite da gente estar participando.
Então, gente, boa noite a quem está assistindo também. Eu me chamo Larissa, sou militante do Levante Popular da Juventude, tenho 25 anos, sou daqui de Pelotas, que é da região sul do Rio Grande do Sul, e eu sou assistente social também. E eu queria ressaltar um pouco isso, porque, assim como eu, muitas mulheres jovens, estudantes, filhas da classe trabalhadora, também puderam se inserir na universidade através de um programa chamado ProUni. E isso fez, com certeza, toda a diferença na minha formação. E assim também como várias outras mulheres trabalhadoras, mães, jovens, também puderam mudar sua condição de vida com as políticas públicas, com os programas que foram criados no governo Lula e Dilma, assim. Então, através disso que eu queria saudar muito, com muito carinho e com muita alegria as mulheres que eu estou dividindo esse debate, essa inspiração de luta, porque para além de todo o projeto que vocês defendem e representam, vocês representam uma vida inteira de luta também. E isso, para nós, juventude, nos honra e nos inspira demais. E eu fiquei um pouquinho no desafio de querer construir sobre qual é esse momento que a gente está vivendo, né? Como vocês muito bem colocaram, que é esse momento do governo Bolsonaro que representa esse Estado genocida, esse Estado que legitima governos autoritários e fascistas, que legitima a violência direta, falando que bandido bom é bandido morto. E é também ele que despreza o sentido da violência contra a mulher. É ele que legitima esse pensamento e é ele que faz toda a diferença e também legitima esse aumento da violência contra a mulher, que a gente tem estados em que aumentou mais de 30% as denúncias. E o governo Bolsonaro, ele é responsável por isso. Ele é responsável por essa desestruturação dessas políticas públicas, que foi conquistada pela luta pelas mulheres também. E que a gente não esqueça disso, que foi com muita organização coletiva, foi através de organizações da sociedade civil, dos movimentos populares, de muitas mulheres que se envolveram nisso, que a gente conseguiu avançar em projetos e pautas específicas para as mulheres. Conseguimos mudar a condição de vida de muitas mulheres. E esse contexto de pandemia, ele agrava muito essa violência em diversos aspectos. Porque enquanto o nosso povo, como o Edgar bem colocou no início, está sofrendo demais com a morte dos seus familiares, dos seus entes queridos, com esses números que aumentam todos os dias, e agora a dificuldade da gente, inclusive, ter acesso aos dados concretos, a gente tem mães, mulheres negras enterrando seus filhos, vítimas também de um Estado que vai lá e mata, que ocupa esse espaço nas periferias, nos bairros, nas vilas. É esse espaço violento, esse espaço agressor, esse espaço determinante que o Estado do Bolsonaro também tem ocupado nas periferias e na vida dessas mulheres. E é nesse sentido também que o Bolsonaro tem afirmado muito que a violência, nesse momento, ela se criou por conta do isolamento. E a gente vem aqui também dizendo que não, que isso é uma questão estrutural da nossa sociedade. E como também já foi colocado, a questão do isolamento da pandemia, ela agravou muito esses problemas e essa desigualdade já existente na nossa sociedade. E aí a gente aparenta muito o nosso papel, né, enquanto movimento social, enquanto sociedade civil, que é no sentido de organizar essas mulheres para poder pressionar o Estado a cumprir o seu papel. A gente não quer nada mais que isso, que apenas o Estado que defenda a vida dessas mulheres, a vida do nosso povo, a vida da classe trabalhadora. E que, para além dessas conquistas que a gente teve, e a gente tem um desafio de construir uma rede de solidariedade e de proteção às mulheres que hoje são vítimas de violência contra a mulher. E também pensar em outras dimensões que essa quarentena está atingindo diretamente a vida das mulheres. A condição da situação de violência, pensar a questão da saúde mental e física das mulheres que estão em quarentena, pensar a questão do trabalho das mulheres, dos cuidados, e pressionar para que o Estado brasileiro cumpra o seu papel. Essa é a nossa grande demanda, que o Estado brasileiro cumpra o seu papel de representar e defender a vida do povo. E é nesse momento que a gente está construindo a resistência, a luta pela democracia, a luta pela dignidade, a luta antirracista. A gente tem que descobrir o nosso papel, tem que ouvir qual é o nosso papel e nos formar também nessa luta. A luta antifascista. E como nós, juventude, a gente tem a linha de frente também feita por muitas mulheres, a gente precisa ocupar diversos espaços. E um deles, que o Levante está se propondo a construir, é uma campanha que é Em Casa Sim, Calada Nunca, no sentido de construir a batalha de ideias nas redes sociais, e para além dessa batalha de ideias, também
construir uma rede direta nas ações que a gente está atuando, através do Periferia Viva, das campanhas Nós por Nós, que estão espalhadas por todo o Brasil. Então, a gente já vem exercendo uma rede de solidariedade e nessas ações a gente tem que construir através da perspectiva das mulheres, conseguir construir essa rede de solidariedade e proteção às mulheres que estão lá na ponta. Muito bem, Larissa. Nós acreditamos que depois da solidariedade que é construída entre nós, classe trabalhadora também, que o povo está assumindo esse protagonismo que o Estado deixou muitas vezes vago. E que é defendendo essa solidariedade como um valor que a gente tem construído e tem o objetivo de construir essa nova sociedade. Que é muito prazeroso compartilhar também essa vontade de uma nova sociedade, com novos objetivos com todos vocês. Muito bem. Esse momento que a gente está vivendo, é preciso reafirmar, companheiros e companheiras, que a gente está defendendo a vida. E defender a vida é defender a vida das mulheres que estão sendo linha de frente na área da saúde, no enfrentamento do Covid, é defender as mulheres cientistas que estão produzindo conhecimento, estão produzindo alternativas nessa pandemia, é defender as mulheres agricultoras que estão lá na ponta, plantando, semeando, colhendo o alimento, que através dessa mesma solidariedade está chegando nas mãos de muitas famílias. Então, como diz a grande... Valeu, querida. A grande Conceição Evaristo, a gente combina, eles combinaram de nos matar, a gente combinou de não morrer. Então, muito obrigada pelo espaço, que a gente siga atento e forte nessa conjuntura. Fora Bolsonaro, Larissa. Juventude brasileira, vamos apresentar. Presidenta Dilma, você que participou do governo do presidente Lula, depois do seu governo, nós tivemos a alegria de festejar a erradicação da fome no nosso país. Teve momentos que o Brasil viveu pleno emprego, e hoje, como disse a Eleonora, o vírus chegou na periferia, e junto com o vírus, o desemprego, a miséria para o nosso povo. Eu vi o IBGE divulgando um dado que 17 milhões de lares brasileiros não tem nenhum membro da família que tenha emprego formal. Dá um número assustador de em torno de 70 milhões de brasileiros sem uma atividade formal pela precarização que houve no nosso Brasil. Brasil de ontem, Brasil de hoje. Nós não podemos perder a esperança, né, Dilma? O nosso Brasil é um gigante, nosso povo é tão valente. Haveremos de combater o vírus e botar o nosso Brasil nos trilhos, né? Sem dúvida, Edgar. Eu acho, Edgar, que tem uma coisa que a gente tem de perceber. O Covid, ele não cria nada. Ele simplesmente radicaliza e intensifica as tendências que existem na sociedade. Ele não, por si, um vírus não tem essa capacidade de produzir desigualdade. Ele tem capacidade de ser transmitido de uma determinada forma social. E aí eu acho que uma das coisas mais graves que explica esse volume de mortes, porque nós sabemos que está subnotificado. Não só o Bolsonaro queria manipular, mas os indicadores dizem que você tem de multiplicar por 10, né? Então seria 370 mil mortos. Mas não vou fazer isso. Os 37 mil oficiais, os mais de 37 oficiais, eles refletem, o vírus, ele reflete uma realidade no Brasil. Uma das maiores consequências, comorbidades do vírus é a desigualdade. E o Brasil tem uma desigualdade específica, diferente de uma parte da América Latina e igual a outra parte da América Latina. Nós tivemos, talvez, o pior regime. Eu não vou falar no regime colonial, vou falar no escravismo. No escravismo que tinha um tratamento, né, das pessoas que eram negras como coisas e dava um papel nessa perversidade às mulheres. As mulheres eram objeto de duas coisas: da exploração do trabalho como os homens, mas era também objeto da exploração sexual pelo patriarca.
E isso é algo que, no Brasil, explica uma parte da imensa violência doméstica que ocorre, que tem uma explicação não só no patriarcalismo, mas numa espécie muito específica de patriarcalismo, que é o patriarcalismo escravocrata. Então, eu te digo uma coisa. Dos 104 milhões de pessoas que, per capita, ganham 413, a grande maioria, se você pegar per capita, que ganha, que traz essa renda para baixo, é mulher e criança. Que foi uma coisa que nós percebemos, tanto no governo Lula quanto no meu governo, que tinha, dentro dos desiguais, dentro dos mais explorados, tinha aqueles ainda mais explorados, que era as crianças, se você considerar faixa etária. Não era os mais velhos, era fundamentalmente criança e jovem. E era mulher. Porque a mulher, ela tem uma forma de inserção no mercado de trabalho submetida. Tanto é que ela ganha salários menores. Mas ela, nos últimos tempos, foi objeto, talvez, da mais perversa das perversidades, que é o trabalho precário, a construção de algo chamado trabalho precário, que é aquele que a pessoa trabalha e não tem segurança nenhuma. Ela trabalha de manhã para comer de noite. E a mulher, no trabalho precário, em que ela, muitas vezes, até virou uma pequena empresária, porque não tinha como ser contratada de outra forma, né? Ela, se fosse contratada mesmo, ela teria de receber, né, aposentadoria, 13º, abono, férias, né? Até auxílio maternidade. Isso não ocorreu. Quem é a pessoa? Pode fazer o perfil do IBGE. Quem são os mais, aqui no Brasil, os mais prejudicados em termos de trabalho precário, desse precariado que substitui o empregado da fábrica, é mulher. E aí nós, né, por meio ali do Ministério das Mulheres, com a Leonor e tudo, nós fizemos os direitos das empregadas domésticas. Hoje, era para dar garantias ao trabalho da empregada doméstica, que aqui no Brasil é fruto da escravidão. Por que é só aqui que tem? Por que aqui é mais difundido? Existe na Argentina, existe em outros lugares. Mas aqui no Brasil é generalizado. Tem 6,5 milhões, tinha 6,5 milhões de empregados domésticos, dos quais 92% é mulher. Tá bom. Mas por quê? Porque tem essa questão da escravidão. E aí, nesse momento que a gente está vendo toda uma revolta pela questão das vidas negras importam, né? De toda essa movimentação que eles vão lá e pegam uma estátua de um grande traficante de escravos, porque uma parte da riqueza inglesa foi produzida pelo tráfico de escravos, a venda de escravos para o Brasil. A hora que nós vemos isso, nós vemos o seguinte: está acirrando. O que o Covid propicia? Um acirramento das contradições, porque fica muito claro a desigualdade. Morre quem? Aqui nos Estados Unidos, que são os clássicos países escravocratas, morre negro. Lá morre negro e latino, né? E demais, não brancos. Aqui morre negro, porque vai para a periferia. Porque sempre vai para a periferia. É a periferia que é menos protegida, é a periferia que não tem habitação, só pode ir para a periferia. E na periferia ataca a mulher. Inexoravelmente. Eu acho que esse fato é um fato que o Covid traz à luz, mas ele existia. O que o Covid faz é revelar quem morre. Quem morre é quem tem menos acesso à saúde pública, porque eles desmontaram a saúde. O SUS teve um processo de desmonte nos últimos 4 anos.
Eles não fizeram o tal da PEC. A PEC do gasto, a PEC que constitucionalizou, botou na Constituição a desigualdade, porque quem é que precisa de serviço de educação e saúde? É pobre. É os mais fragilizados. Os ricos, não. Então, eu te digo o seguinte, nós seremos o epicentro da crise, porque, além disso, joga contra nós um governo que finge que não é ele o responsável pela gestão do combate sanitário da epidemia e do combate econômico, político e social da epidemia. Ele não tem nada a ver, ele se isenta, ele transfere, ele cria bodes expiatórios e faz barbaridades com os governadores, que, de tão pressionados, no meio da maior ascensão epidemiológica, abrem e começam a flexibilizar o isolamento. E aí você vê esse absurdo que é a flexibilização do isolamento no Rio de Janeiro, que obriga o Ministério Público Federal a interferir e a pedir à Justiça que acabe com o fim do isolamento social no Rio e faça as pessoas se proteger, porque é o único jeito de impedir mortes. Então, eu te digo uma coisa, nós estamos vivendo um momento dificílimo no Brasil. Dificílimo porque, junto com um genocídio econômico e social, tem uma grave, mas uma grave ameaça à democracia feita pelo próprio presidente. E aí é algo estarrecedor que as Forças Armadas brasileiras, que são uma instituição do Estado e não de um governo, se deixem usar por esse governo. Não é tanto a questão de quantos militares estão no governo, mas é o fato deles serem usados como arma contra a própria população. Onde já se viu, no meio de uma pandemia dessas proporções, não ser um médico sanitarista que esteja à frente do Ministério da Saúde e seja um general que de saúde não entende nada. É essa a nossa tragédia. A nossa tragédia é assistir este fato no Brasil. E aí eu queria saudar a nossa querida aqui representante do governo mexicano, do López Obrador, porque aqui na América Latina nós temos dois governos progressistas. Um é o governo da Argentina com o Alberto Fernandes e o outro é o governo do México com o López Obrador. Então, eu cumprimento ela e digo o seguinte, que seja, porque vai atingir todos os países e que aqui no Brasil nós tenhamos condições de lutar em três áreas. Primeiro, fora Bolsonaro, em defesa da vida, porque nós temos de denunciar todas as ameaças feitas por esse governo ao abrir prematuramente e flexibilizar o isolamento social. O fato de não fazerem testes é gravíssimo no Brasil, não ter testes massivos. Não é tão complicado. O Brasil tem recursos para fazer teste na sua população. Somos o país que menos testa, então temos de denunciar isso, porque isso é uma ameaça à vida. Não há gestão da epidemia sem teste, não há. E temos de denunciar o fato dessa insensibilidade em relação aos frágeis, aos fragilizados. Essa história de obrigar as pessoas a entrar em fila para pegar os R$600 é um absurdo. A tentativa de reduzir os R$600 é outro absurdo. Temos de lutar contra isso, porque isso significa defesa da vida no Brasil. A defesa da vida é sanitária e é de subsistência. Porque as pessoas vão para a rua porque não têm do que viver. As nossas pequenas empresas, as nossas microempresas estão sem crédito.
A agricultura familiar está sem crédito. Os PAA, que são fundamentais, não existem. Então, nós temos de mostrar que a ameaça à saúde é de saúde pública e econômica e social. Então, eu quero dizer o seguinte, e acho que a juventude, por isso eu cumprimento de forma assim, muito especial o pessoal do Levante Popular pela Juventude, porque eu acredito que só a juventude no Brasil pode ter essa força enorme de mudança que sempre é a juventude nos países que lideram. Então, a gente participa. Nós, grupos de risco, participamos. Como diz a Leonora, até falando o seguinte, para esse ônibus que eu quero descer. Mas nós participamos porque nós fazemos live, a gente pode não ir para a rua, mas faz live, faz várias coisas. Agora, a juventude, ela tem um compromisso imenso com a transformação desse país, e ela é o futuro. É ela que vai garantir que nós tenhamos um futuro, que não seja um futuro neoliberal e neofascista. E aí, o fora Bolsonaro é a estratégia mais importante. A luta e a defesa da democracia no nosso país é a coisa mais importante neste momento, mas ela tem de estar ligada, articulada com a defesa das condições e dos direitos do nosso povo e da nossa soberania. Grande presidenta Dilma, a senhora não faz ideia de quantas mensagens nós estamos recebendo aqui, lhe saudando, fazendo concordância com a tua fala. Saudade da presidenta. Alô, Cruz Alta, Adir Preto, vereador, está aqui conosco. Pessoal de Santa Maria, pessoal da minha região de Celeiro também, muitos estão aqui conosco, pessoal de Palmeira das Missões e toda aquela região. Obrigado por estarem conosco. Vamos lá, a hashtag nossa é Fora Bolsonaro. Eu também, presidente, acredito na juventude, nessa rapaziada aí com força e com disposição. Você gosta de música, né? Eu adoro. Então, vou lembrar aquela do Gonzaguinha. Eu boto fé nessa rapaziada. E não foge da luta, enfrenta o leão, né? Boa. E sabe o Thiago, no final, vem aí, se ele estiver conosco. Canta isso para nós. E canta isso aí para nós, hein, Thiaguinho? A Dilma falou das pequenas e microempresas, nós que também estamos aqui no dia a dia, a gente fica triste, aborrecido, coração cortado quando a gente vê um amigo, um conhecido, pessoas próximas nossas, que dirá, aqueles que não têm voz, né, Dilma, que dizem, olha, eu vou fechar minha loja, vou fechar meu mercado, vou fechar meu comércio, não sei se eu vou reabrir, aquele dito crédito que era para vir, cheio de burocracia, não vem, e quando a gente vê aquela dita reunião ministerial, aquela vergonhosa reunião ministerial, que o Paulo Guedes diz, nós temos que ajudar os grandes, a gente entende por que o tal dinheiro fica na promessa e não vem para os pequenos, né, presidente? A gente entende perfeitamente como o Paulo Guedes só enxerga grandes banqueiros e grandes empresas. E por isso que eles atravessam, eles têm a cara de pau de sair lá do Palácio do Planalto, atravessar e chegar no Supremo pressionando os ministros para flexibilizar. Como se fosse uma questão... o Covid é uma questão que você pode resolver só para garantir que eles tenham um lucro que agora todo mundo, no mundo inteiro, sabe que vai estar ameaçado. Agora, isso passa, eles não esperam passar. Eles comprometem a vida do povo. Querida Eleonora, quantas reuniões ministeriais você participou com a nossa presidenta? Mulheres no comando. E aí a gente vê agora um governo que despreza as mulheres, de homens brancos, sem nenhum compromisso com o luto das mulheres, que em tempos difíceis econômicos, as mulheres sempre as que mais sofrem, né? Uma coisa, eu assino embaixo em tudo que a presidenta Dilma falou, e eu vou dar um segmento, lembrando, a fotografia do último dia da presidenta, uma fotografia que representou toda a política dela nos 2 mandatos.
a inclusão das mulheres, a inclusão das negras, e a fotografia era aquilo. Aí entra os golpistas, com uma fotografia só de homens ricos, gordos, velhos, barrigudos e brancos. Então, a diferença começa... a foto é absolutamente significativa. Eu quero dizer que 4 questões. A defesa da vida hoje, ela é fundamental. Ela é mais do que um direito. Ela é um direito humano, a defesa da vida. E eu vou me pautar em 3 aspectos que eu quero colocar sobre as mulheres. Não existe mais, né, desde que do golpe, não existe nenhuma política pública para as mulheres. Ao contrário, os recursos foram repassados para a Casa Civil, o 180 foi praticamente desidratado. Todas as políticas, todas, inclusive no Ministério da Saúde, recentemente, uma norma técnica da saúde integral da mulher, pedindo que esse serviço seja, durante a pandemia, um serviço essencial para cuidar das mulheres e das crianças na saúde integral, foi colocado como uma norma técnica abortiva. Então, veja bem, nós mulheres temos, ao longo da história, sido objetos, né, da escravidão, do patriarcado e do capitalismo. Eu quero dizer que agora as mulheres trabalhadoras domésticas estão numa situação dificílima, porque elas têm que ficar em casa por causa dessa pandemia, e grande parte das patroas não está, durante a pandemia toda, não pagou as mulheres. Então, essas mulheres estão completamente sem salário. Então, é absolutamente violência. A outra questão que eu quero colocar, e que mostra essa daqui, que eu falei, das trabalhadoras domésticas, não só precarização, mas descaso com o trabalho doméstico. A não valorização do trabalho doméstico. A outra questão é o aumento da violência doméstica durante a pandemia. Não, e eu deixo claro, não é a pandemia que provoca o aumento da violência doméstica. O confinamento são as desigualdades que os homens, os agressores e as mulheres e as crianças fiquem na mesma casa. Então, nós temos uma proposta que é de tirar as mulheres e as crianças das casas, colocá-las onde tem casa-abrigo ainda, que é pouquíssimas, não nas casas de passagem, e nos 7 estados onde tem a Casa da Mulher Brasileira. E quando não existe nenhum desses equipamentos, colocá-las em hotel, pagos pelo poder público, municipal, estadual, e essas mulheres têm que estar tem que ter garantida a sua segurança com seguranças que as protejam, né? E que a Patrulha Maria da Penha percorra os bairros que são predominantemente mais violentos, e que as medidas protetivas passem a ser automaticamente renovadas. Não precisa todo o processo
judiciário para a prorrogação delas, né? E a violência doméstica aumentou muito, 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 sobretudo entre as mulheres negras e as mulheres pobres. E as profissionais da área da saúde que estão na ponta, que estão lá dentro das UTIs, estão lá dentro dos hospitais, cuidando dos doentes, dos pacientes, dos infectados, né? Então, essas mulheres tiveram que sair de casa, essas mulheres não podem voltar para casa, essas mulheres estão passando por... e são, dentro da cadeia produtiva das profissionais de saúde, evidentemente que não são as médicas e as enfermeiras, são as técnicas de enfermagem, as auxiliares de enfermagem, as fisioterapeutas. Então, temos que ter um olhar muito definidor para isso delas, para essas mulheres que estão na frente, né? E, evidentemente, quem são essas mulheres? São as mulheres pobres e as mulheres negras. Eu insisto nisso para reforçar tanto o que a presidenta falou, do que o Covid desvelou, visibilizou, quando o que eu falei, a desigualdade social no nosso país, né? E uma desigualdade que já vinha se acentuando depois do golpe em passos larguíssimos, larguíssimos. Nesse sentido, eu termino a minha fala, porque já são quase 8 horas, dizendo o seguinte: nós não podemos perder a esperança. Nós podemos estar cansada e pedir para o ônibus parar, mas nós não podemos perder a esperança, porque a esperança, no sentido do verbo em movimento, de esperançar, é o que faz a vida. Né? Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar as companheiras que falaram, a Salete, a Suelen e a Larissa, e dizer que as falas delas realmente ratificam o compromisso da presidenta Dilma com a inclusão das mulheres, com os direitos das mulheres, e a minha, no período da minha titularidade como ministra das políticas para as mulheres. E aqui eu quero dizer que nós trabalhamos muito conjuntamente com a Nadine, que era representante da ONU Mulher na época, e a Nadine me ajudou muito a fazer o protocolo do feminicídio, da lei do feminicídio, aqui no Brasil. Porque foi a Nadine que batalhou para a ONU Mulher decidir que o Brasil seria o país referência para a América Latina e América do Sul nos protocolos do feminicídio, da lei do feminicídio, né? Então, Nadine, muito bom saber que você está ministra de um dos governos democráticos, populares, um dos dois, né, do Obrador, e contribuição que você deu para o Brasil como representante da ONU Mulheres aqui no Brasil, naquele período. E Edgar, grande Edgar, um abraço muito forte e na certeza que você realmente, embora esteja ficando velho, que nem nós, cabelo branco, barba branca, bigode branco. Ele é mais novo, Eleonora. É mais novo. É bem mais novo. Embora esteja ficando, ele é bem mais novo que nós. Muito mais novo, eu sei, porque eu sei muito. Quando ele era menor.
foi muito importante. Eu lembro de você mais novinho, viu, Edgar? Aí, ó, eu sei que você lembra. Eu tinha o cabelo todo preto ainda. Eu sei disso. Então, eu quero deixar um abraço, um beijo e dizer para todas vocês que foi muito bom esse debate e para as companheiras que participaram e aquelas como a Karen e o Tiago, que estão aí por trás, fazendo funcionar também. Um forte abraço de luta, né? E estamos aí. Vamos continuar no ônibus do mesmo jeito. Vamos em frente. Que bom, Eleonora. Eu conheci a Eleonora, presidenta, eu fui apresentar o trabalho que nós estamos fazendo aqui dos homens pelo fim da violência contra as mulheres em 2013. Aí comecei a apresentar para ela que estava com uma ação importante com o Grêmio, com o Internacional, cartão vermelho à violência contra as mulheres. Contei para ela que o Rio Grande do Sul tinha sido o primeiro estado brasileiro a ter uma frente parlamentar de homens pelo fim da violência contra as mulheres. Ela me olhou e disse: tá, mas tu é do Rio Grande do Sul, tu é filho do Adão Preto, a turma lá do MST, um homem pelo fim da violência contra as mulheres. Ela me olhou e disse: tu não quer ir para Nova York, participar da CSW, que vai acontecer agora? Não quer fazer parte da comitiva brasileira? E eu perguntei: é um convite, ministra? Sim, estou te convidando. Tu vai estar junto lá em Nova York. E eu me fui para Nova York em 2013, fruto daquele encontro lá, a Eleonora nasceu, Eles por Elas, do Rio Forchi, 2014, e a ONU Mulheres, aqui presidida pela Nadine Gasma, me deu a honra de eu participar desse grande movimento mundial da ONU Mulheres, Eles por Elas, faço parte dessa rede. Estou vendo aqui o Adão Preto Filho lá de Viamão dizendo: violência contra a mulher não, portador da esperança de Viamão. Nós seguimos aqui, Nadine, lutando com o nosso movimento, buscando homens que se reconheçam como homens machistas, que não queiram mais ser, e nós coletivamente sair dessa condição de homens machistas e passar a ser um agente de combate à violência contra as mulheres. E agora você no México, com a possibilidade, como ministra, implementar certamente muitas políticas afirmativas que envolvam também os homens pelo fim da violência contra as mulheres, não é? Sem dúvida. Eu quero agradecer muito, tem sido um bate-papo com muita saudade. Eu tenho aprendido muito de vocês. Eu acho que esta conversa mostra a força da liderança das mulheres, o privilégio que foi servir na ONU Mulheres, no governo da presidenta Dilma, com a ministra Eleonora. Eu falei com ela, eu tenho aprendido muito, tenho feito muita coisa aqui que aprendi no Brasil, e a verdade, eu acho que é muito importante reconhecer como as mulheres fizeram todas as políticas públicas que mudaram a vida dos brasileiros e das brasileiras, e a gente tive a honra de acompanhar esse esforço tão importante e tão maravilhoso que tanto o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma fez. Eu acho que vocês têm sido um exemplo para a América Latina. A gente tem muita inspiração no México agora com o presidente López Obrador. Eu gostaria de falar e terminar minha fala dizendo que a gente, no meio dessa pandemia, está falando de uma nova normalidade, de construir uma nova normalidade, porque a gente não quer voltar à normalidade anterior, que não era boa para as mulheres. A gente quer construir nessa reflexão, Edgar, que você fala e que você tem feito também para trazer os homens na luta contra o machismo, o patriarcado, a discriminação, e as políticas públicas para ter uma nova normalidade melhor, que seja muito mais justa, muito mais solidária e muito mais cuidadora. E a gente acha que nesse momento a única solução é estar juntas internacionalmente, fortalecer o multilateralismo, fortalecer as redes entre os países, entre a sociedade, entre as mulheres,
eu tenho a maior confiança no Brasil, no povo do Brasil, na força das mulheres negras, das mulheres jovens, e vocês têm sido e são ainda uma grande inspiração para todas nós. Vos agradeço muito a possibilidade de ter participado nesta live. Eu acho que é um privilégio, no meio desta pandemia, ficar tão perto, tão juntas, e toda a minha admiração e carinho para vocês. Obrigado, querida Nadine. Nossa live aqui, presidente, foi tão longe que eu vou citar alguns estados que compartilharam conosco aqui. O pessoal de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Florianópolis, Rio Grande do Norte, do México, já falei, do Canadá, Portugal, e praticamente todas as regiões aqui do nosso Rio Grande do Sul, do Ceará, Mato Grosso do Norte, Rondônia, estão assistindo essas queridas companheiras, mulheres lindas e lutadoras que estão conosco, estiveram conosco nesta noite. Amanhã, Nadine, presidenta, e Eleonora, estou muito feliz, faceiro, nós vamos lançar a campanha da Máscara Roxa aqui no Rio Grande do Sul, uma orientação da ONU, para que, através do movimento Reforte, a gente constitua da Máscara Roxa. Oh. Isso, Máscara Roxa. Quero uma. Olha só como é que é a senha, a Máscara Roxa é a senha. A ONU orientou, presidente, que todas as nações, em função da pandemia, que aumentou os casos de violência contra as mulheres e tal, porque estavam mais próximos, mais junto com os agressores, que constitua um mecanismo para possibilitar que as mulheres possam fazer a denúncia contra os agressores, né? E muitas nações estão utilizando a máscara como a senha. Na Argentina é máscara roja, e nós aqui botamos também máscara roxa. Então, é assim, nós temos a nossa campanha constituída com o Ministério Público, Judiciário aqui do Rio Grande do Sul, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com o CLADEM, com a TEMES, que são os movimentos da sociedade civil. Como é que funciona? Já tem uma rede de farmácia, vou divulgar, porque nós temos que divulgar os bons exemplos. A rede de farmácias associadas, que está presente em 90% dos municípios, aderiu à nossa campanha, e a partir de amanhã, através do WhatsApp, que vai para o WhatsApp de todos os assistentes dessa rede, eles receberão a orientação. A mulher chega na farmácia, com descrição, se ela preferir, e vai dizer, eu quero a máscara roxa. O atendente já sabe que trata-se de violência contra as mulheres, vai dizer que o produto está em falta, que vai fazer o cadastro, pega o nome dela, o telefone, o endereço, e mais um telefone que ela indica, da mãe ou de um familiar, alguém próximo. Ela sai e o atendente da farmácia vai mandar um WhatsApp para o número da Polícia Civil, que já disponibilizou especificamente para a nossa campanha, e vai colocar máscara roxa e os dados da vítima. E a partir daí a Polícia Civil entra em contato com ela pelo WhatsApp, ou liga para o telefone o outro que ela deixou. Se não houver resposta, aciona a Brigada Militar, e a Brigada, pela nossa Patrulha Maria da Penha, que temos instituído aqui ainda desde a época do governo Tarso, vai tratar de dar os encaminhamentos. Se for preciso, vai lá na casa da vítima, tirar ela, ou tirar o agressor, tirar essa mulher dessa condição. Vamos lançar amanhã, às 10 horas da manhã, uma grande aliança que fizemos aqui com o Poder Público, com a sociedade civil, especialmente com a farmácia. Edgar, eu acho que é uma excelente iniciativa, considerando aquilo que aconteceu. Eu não sei se você viu, que foi o seguinte, a mulher foi vítima de violência doméstica e chamou a polícia. A polícia chegou e bateu nela. Eu vi. Então, eu vi. É algo que eu acho que teria de ter uma espécie de uma patrulha roxa, viu? Isso aí. Para impedir que o nível de violência chegasse a esse ponto, que é uma falta de segurança da mulher total. Ela é vítima da violência e, ao denunciar ela de vítima, passa a ser duplamente vítima. É uma coisa horrorosa. Passa a ser vítima por parte do Estado daí, né? Não tem como criar uma patrulha roxa, não? Pois é, nós temos aqui a Patrulha Maria da Penha.
E a patrulha vai atuar conjuntamente nessa campanha. Em todos os casos que precisa a Polícia Civil, Brigada Militar agir, é através da Patrulha Maria da Penha ou qualquer outro posto que tenha próximo desta vítima que vai agir. Vai ser lançado amanhã e possivelmente no Rio Grande do Sul, que é o primeiro estado brasileiro com essa condição, mesmo tendo esses péssimos exemplos de um presidente que tem um sério problema com as mulheres, né? Não só porque não tem mulheres no seu governo, mas todo o desprezo, é nós que temos que assumir o comando dessa luta. Homens e mulheres, obviamente, fazer essa proteção. Quem tem que recuar são os homens agressores, não são as mulheres que precisam recuar. A nossa live já está com 1h34, presidenta. Eu já queria despedir das pessoas, porque eu não despedi na minha fala, eu queria despedir. Você que vai falar agora em nome de todos. Queria despedir da Nadine, porque eu acho que é muito importante o papel da ONU Mulher na nossa luta. Foi importante, é importante, e eu tenho certeza que continuará sendo importante. Mas a Nadine teve um papel extremamente relevante, então eu quero aqui reconhecer a nossa dívida e a nossa gratidão por ela. Obrigada. Falar que eu não tenho palavras, né, para falar sobre a dedicação da Eleonora à luta contra as mulheres. Ela fala aquela história, como é que é? Eu quero descer. Ela fala isso para exorcizar querer descer. E ela exorciza, porque a Leonora é uma pessoa de luta. Eu conheço a Leonora há poucos anos. Não vou falar quantos, poucos anos em relação, né, ao surgimento dos humanos na face da Terra. Mas eu tenho, pela Leonora, uma grande admiração, um grande respeito. E queria dizer que foi decisiva na formulação das mais importantes políticas de proteção às mulheres, como a Casa da Mulher Brasileira, que eu acho que foi uma das maiores e melhores iniciativas, e a Lei do Feminicídio. Queria também, sabe, Edgar, dizer que é importante a gente ter um companheiro que seja capaz de articular o eles por elas. É muito importante a gente saber que essa sua determinação em se envolver na luta pelos direitos das mulheres, com toda a sua capacidade, é algo também que, para mim, é muito relevante. Eu te acompanhei como presidente da Assembleia, eu sei da sua capacidade de articulação em todas as áreas, mas quero crer que você dá uma parte importante de você mesmo para a luta contra a violência que recai contra as mulheres pelo fato de ser mulher. E queria também falar da Suelen, da Salete. Queria mandar meu abraço específico, eu conheço bastante a Salete, tenho grande admiração por ela, e pelas jovens, pela Marisa e pela Suelen. E dizer que para nós vai ser muito importante que as mulheres estejam na vanguarda da luta, né? Principalmente as mulheres jovens. Muito e mando um abraço a todos esses que nos assistiram de forma tão companheira, em todo o Brasil e no mundo. Quer dizer, né, Edgar, que você pode falar, Edgar Preto, daqui para o mundo. Querida presidenta, muito obrigado, viu? A Dilma, a Nadine e a Eleonora, mulheres que me deram uma alegria enorme essa noite. Eu luto para conversar com os homens, viu, presidenta Dilma? Eu quero conversar com os homens, porque a violência contra as mulheres é praticada pelos homens. E, normalmente, os homens escolhem o papel mais cômodo, não participa, não opina e não precisa mudar. Então, as mulheres sigam nesse movimento que vem lutando há quantos anos, e nós estamos começando um movimento com os homens que querem também um mundo de mais paz, de igualdade e fraternidade. O Thiago está conosco aí, presidenta. Se ele está com essa música... eu estou esperando, eu só estou esperando ele fazer aquela música que eu pedi para ele. Eu também. Estou aqui, hein, Thiago? Para te elogiar. Ok, farei ela em homenagem à senhora, então, e a todos. Olha aí. É com você, Thiaguinho.
É agora? Agora, pode encerrar. Vai lá, Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não foge da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade e não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é negro, o coro da gente, e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cela gelada, agita na mesa logo uma batucada. Aquele que leva o pagode, levanta a poeira suada da luta, faz a brincadeira, pois o resto é besteira. Nós estamos pela aí, e eu acredito muito na rapaziada. Beijo para todos e todas. Beijo. Obrigado, presidente, Leonor, Nadine, obrigado, Thiago, obrigado a todos.